Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Comunidade Plus aqui, podcast. Tá muito bacana ver a participação dos nossos colegas aqui, hoje mais gente fera aqui. Você conhece já alguns e é bom ter você aqui, mas também ter essa mesa aqui muito bem representada. Mais uma vez, Pastor Cândido Gomes, baita parceiro, meu líder particular aí. Que Deus abençoe e obrigado por estar aqui com a gente. Tamo junto, Gilson. Privilégio estar por aqui, conversando com esse grupo tão especial da igreja, que foram escolhidos no meio da juventude para, de certa forma, pastorear os jovens. O pequeno grupo é esse pequeno rebanho com o qual você pode se conectar de maneira mais intencional, esses encontros que colocam o coração mais perto do coração dos outros. Que Deus te use, viu, no seu ministério e que as ideias que forem compartilhadas aqui sejam úteis para você na sua realidade. Essa é uma boa sacada, né? Quem tem um PG tem a responsabilidade de apacentar esse rebanho, né? E também de relacionamento, né, Pastor Didio? Muito bom ter você com a gente aqui mais uma vez, amigo. Salve, Gilson. Fala, pessoal. Júnior, Pastor Cândido, galera aí que tá ouvindo e assistindo a gente. Dou minha saudação de uma cidade como São Paulo, que é movimentada, tem trânsito e o PG muitas vezes é a solução para quem não tem condições de ir para a igreja, trânsito, enfim, correria. É bom e é legal a gente tornar a nossa casa uma pequena igreja. Excelente, Didio, excelente. Grande Júnior, nosso radialista, comunicador. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Me sinto privilegiado quando alguém me chama também de Grande Júnior, né? Eu costumo até falar nas pregações, eu nunca digo quando eu era criança. Melhor, eu nunca digo quando eu era pequeno, porque sou pequeno até hoje, né? Mas o coração aqui está aquecido, está quentinho por mais um convite para participar desse podcast. Muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês. A honra é nossa, a honra é de toda essa galera que está reunida no PG, está estudando, está se preparando para conhecer cada vez mais Cristo. Sejam muito bem-vindos. O texto de hoje está contigo, Júnior. Qual que é o texto base da nossa discussão hoje? Vamos lá, gente. Efésios capítulo 6, o verso é o 12. Vamos ler? Aqui diz assim, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, o tema do nosso bate-papo de hoje é Batalha Espiritual, um texto muito bom escrito pelo pastor Elbert, é o nosso líder do Ministério Jovem na Associação Paulista Sudoeste. E a gente tem esse texto bíblico base. Eu queria já startar aqui a nossa conversa, pastor Gilson, perguntando para você, o que esse texto te traz assim, de informação ou de sentimento sobre Deus na relação com a gente, tomando como, claro, pano de fundo essa batalha espiritual. Esse texto fala, né? Nós estamos numa batalha espiritual, mas o que esse texto me diz sobre Deus nesse contexto? Pastor Cândido, colegas aqui, a todos que estão aí no PG, o que esse texto traz sobre a revelação de Deus, o caráter de Deus? Batalha, guerra, estamos em guerra. Tanto é que o texto que o Júnior leu, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Estamos em guerra. Tem muita gente que vive nesse mundo, na igreja, acreditando que estão no resort, estão na Disney. Não, nós estamos em guerra. É batalha, cara, todo dia. E essa guerra, nós convivemos com ela todos os dias. Essa guerra afeta os nossos relacionamentos, é no casamento, é relacionamento de pais com os filhos, é no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. Envolve também a questão das nossas finanças, nosso dia a dia, no sair, no voltar, é naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente lê. É guerra o tempo inteiro. Só que o grande detalhe é que muitas vezes estamos lutando contra o inimigo errado. O apóstolo Paulo diz que é contra o diabo, contra as potestades que nós estamos lutando. Agora tem uma questão importante. Se é uma guerra espiritual, nós precisamos saber quem está lutando ao nosso lado. E qual que é o ponto-chave desse texto? É o início do verso 10, diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor. Nós não temos poder, nós não temos domínio, nós não temos poder contra os principados desse mundo. Tem que nos fortalecer em Deus, no Senhor.
E ainda diz, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse texto vai descrever todas as armaduras de Deus. Não tente colocar uma armadura diferente desta. Se a guerra é contra os principados, potestades, conheça quem é Miguel. Conheça o nome de Deus na batalha. O Senhor Jesus, Ele quer nos fortalecer e Ele quer também fazer com que nós sejamos poderosos contra todas as investidas do inimigo. E aqui que vem. Nosso Deus é o maior interessado no nosso sucesso e nele já somos mais que vencedores. Amém. Muito bom. Se estamos nessa batalha espiritual, Júnior, queria direcionar para você aqui mais uma questão. O que a gente deve fazer para a gente não ser surpreendido pelo inimigo nesses últimos dias ou nesse tempo solene que a gente está vivendo? Eu queria colocar 2 pontos aqui na mesa. O primeiro ponto é que, quando foi dito sobre estarmos em guerra, o sentimento não é esse. Não parece que estamos em guerra. E às vezes a gente descansa como se nada fosse acontecer no amanhã. É aí que entra a questão. O que uma nação faz para conquistar a outra? Primeiro manda espiões para ver a terra, para se infiltrar ali entre o povo, para estudar o povo, as defesas. E as pessoas percebem que estão sendo alvo de um estudo do inimigo? Claro que não. Quando percebem, o inimigo já está à porta e já está tudo dominado e não tem o que fazer. Como é que a gente vai se preparar? Primeiro ponto, nós, como seres humanos, somos mais fracos que o inimigo. A gente precisa colocar isso na mesa. Isso é forte, mas é verdade. Nós não somos mais fortes que o inimigo. E quando uma nação antigamente percebia que não tinha força contra o inimigo, o que elas faziam? Se aliavam a outras nações para fortalecer o reinado e agora sim, temos força para enfrentar o que está chegando à nossa frente. E qual é a força segundo o texto? Inclusive o verso 10 de Efésios capítulo 6, verso 10, quando diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, precisamos nos preparar juntamente com Deus. De que forma? Criando um relacionamento diário com Ele. A gente não vai enfrentar uma guerra, minha gente, simplesmente no dia da batalha. A guerra, ela exige um preparo. O preparo da nossa mente, do nosso coração, da nossa família, dos nossos relacionamentos. E o que Deus está oferecendo na sua palavra é, filho, se prepare. De que forma eu posso me preparar? Orando, estudando a Bíblia, me relacionando com Deus, cultivando no meu coração o hábito desse relacionamento com Deus. E assim eu vou estar preparado para qualquer investida do inimigo. A questão é que muitas vezes a gente passa por uma dificuldade hoje, a gente ora, a dificuldade passa, aí a gente se afasta de Deus, e aí a gente vai vivendo uma vida espiritual tão fraca, tão destrutiva, que quando o inimigo vem, a gente é derrotado na primeira batalha. Mas nós não fomos feitos para derrota. Os filhos de Deus foram feitos para a vitória. Mas a vitória não vem pelas nossas próprias forças. A vitória vem, como o próprio texto diz, na força do poder do Senhor. É somente no poder dele, não é no nosso. Exatamente. Muito bom. Pensando nesse cenário aí, Didi, eu queria direcionar para ti essa outra questão. Qual que vai ser o fator determinante da nossa vitória nesse grande conflito entre o bem e o mal? Primeiro eu quero ressaltar que a voz do Júnior é muito agradável, viu? Você podia continuar falando. Muito boa mesmo. Oh, muito obrigado. Para quem está ouvindo o podcast no carro, às vezes, você pode conferir isso aí no seu carro. Deixa eu aproveitar e até convidar as pessoas Por para favor. acompanharem a Rádio Novo Tempo Por de favor. Campinas. Se você tem uma Alexa em casa, você só diz assim, Alexa, Rádio Novo Tempo Campinas. Pronto, você já vai estar acompanhando a gente. Quero ouvir o Júnior. Qualquer aí lugar também do vai Brasil. mesmo. Inclusive a minha mãe, que mora lá no estado do Pará, no interior, a 204 quilômetros de Belém, me acompanha pela Alexa, de lá. Então, qualquer Olha, lugar do que Brasil, legal. você pode acompanhar a Que gente. legal, você já tem uma legal. audiência garantida lá. Já tem uma Isso é audiência bom. garantida. E tem Que curso legal. para falar assim bonito? Não, aí novo nascimento. dom, né? é na dom. força do poder do Senhor. Muito bom, muito bom. Pastor, pensando assim sobre a pergunta e sobre o texto do pastor Elbert e sobre a nossa, aquilo que o Gilson, que o Júnior falaram até agora também, primeiro, a gente tem condições de olhar para essa guerra de outro prisma, que é o prisma do Evangelho de Marcos, por exemplo, que mostra
um Jesus vitorioso, um Jesus poderoso, que veio estabelecer o reino de Deus ainda nos nossos dias, mesmo que ele não esteja completamente consumado. Todas as vezes que o mal aparece na Bíblia, ele aparece como vencido, né? Desde o minuto zero da Bíblia, o mal aparece sendo vencido pela luz. As trevas foram vencidas pela luz. E a boa nova é que nós podemos desfrutar da vitória hoje. E a única forma da gente fazer isso é estando ao lado daquele que venceu. O inimigo, eu não gosto muito de falar sobre ele, porque às vezes a gente passa muito tempo falando sobre ele, mas ele já sabe que ele perdeu, que a cruz é a derrota dele, ele sabe disso. Eu ouvi uma metáfora recentemente de um pastor, e eu quero trazer, não sei se é uma metáfora o nome disso, mas ele fez uma comparação dos anos 80. Eu nasci em 89, mas quem tá ouvindo a gente é mais velho, enfim. Que ano você nasceu, pastor? 86. 86. Então, nós dois estávamos nascendo. Existia acho que era uma pandemia de HIV, não sei se é o nome disso, pandemia, mas a doença AIDS se popularizou, o vírus da AIDS se popularizou, e muitas pessoas foram contaminadas pelo vírus da AIDS. E se ouvia muitas vezes notícias de que uma pessoa infectada, ela teria relações sexuais com muitas pessoas sem avisar essas pessoas, propositalmente, só pelo fato de contaminar o maior número de pessoas que ela podia contaminar. Por quê? Porque ela já estava contaminada e ela já sabia que o fim estava perto. Então, ele comparou essa disposição do mal das pessoas daquela época, enfim, com o trabalho de Lúcifer, o trabalho de Satanás hoje. Ele já sabe que ele está perdido. Então, sabendo que ele está perdido, a única tarefa dele é levar o maior número de pessoas que ele puder, com discurso, com o esforço dele. Então, resumindo, sabendo de que a guerra já foi vencida, a única forma de desfrutar essa vitória é nos escondendo debaixo daquele que venceu. Somos mais do que vitoriosos em Jesus, aquele que luta contra o dragão. Se aliar ou se alistar no exército correto, né? Exatamente. Muito bom. Nós estamos em guerra, como foi bem mencionado aqui, e eu espero que você aí, o seu grupo, o seu pequeno grupo, tenham essa convicção e renovem seu compromisso de estar com Jesus nessa batalha. Né, pastor Gilson? Exatamente. Muito boa discussão, dá pra gente dar vontade de ficar mais tempo aqui, né? Mas você pode continuar isso aí no seu pequeno grupo, eu tenho certeza que assim você fará. E eu, nesse momento, quero orar aqui. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por poder discutir desse assunto. Sabemos o desafio que temos, sabemos as guerras espirituais que acontecem e ocorrem dentro do nosso coração, da nossa mente. Mas, Senhor Deus, sem Ti nada podemos fazer. Nos dê poder para nós ficarmos firmes ao lado do Senhor e nos revestirmos da armadura correta que só o Senhor pode colocar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o final de mais um podcast, mais um episódio especial aqui sobre nossa Comunidade Plus. Que Deus abençoe vocês e até o próximo. Tchau!